Olá, paz a todos, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Este amigo que vos fala, pastor Alex, mais uma vez estou aqui com todos vocês através deste vídeo para juntos meditarmos na palavra de Deus. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que têm visualizado, têm curtido, têm comentado, têm compartilhado esses vídeos. Você que tem assinado, já assinou, melhor dizendo, o nosso canal no YouTube, Pastor Alex Cristóvão. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que ainda não assinou o nosso canal, assine lá. E não esqueça de ativar o sininho para todas as vezes que nós postarmos um vídeo você venha a ser notificado. Graças a Deus, eu estou aqui com a Bíblia, com a palavra de Deus aberta diante de mim, e nós vamos falar acerca de um assunto sobre a obra de Deus. Por que hoje nós vemos muitos obreiros, muitos pastores, muitos pregadores dando um péssimo testemunho, cometendo erros terríveis? Então eu quero meditar na palavra de Deus, o que eu senti no coração de fazer esse vídeo, de falar a cada um de vocês. Amém? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Atos capítulo 1, no verso 21, diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Aqui a Bíblia está falando sobre os 11 apóstolos, os 11 discípulos de Jesus, claro que excluindo Judas, que acabou morrendo, e então eles precisavam colocar alguém no lugar de Judas, e eles começaram a discutir entre eles quem seria esta pessoa que iria substituir Judas nesta caminhada de fé. Então eles disseram assim: é necessário que esta pessoa ela tenha andado com nós desde a época do batismo de João e até os dias de hoje. Ou seja, até aquele momento onde Jesus já tinha operado os milagres, Jesus já tinha morrido e Jesus já havia ressuscitado, já tinha ficado mais de 40 dias com eles e ter sido levado aos céus. Então esta pessoa não podia ser primeiro qualquer um, não podia ser qualquer pessoa, ela tinha que ser testemunha, ela tinha que ser uma pessoa fiel, ela tinha que estar já na caminhada com Cristo já há algum tempo. Se nós analisarmos desde o batismo de João até a morte de Jesus e mais alguns dias, isso pode ter certeza que deu aí pelo menos 3 anos e meio a 4 anos que esta pessoa estava junto com os discípulos. Então não era qualquer pessoa, era alguém que estava pronto, alguém que estava preparado. Não era alguém que, como diz o ditado, caiu de paraquedas. Não é alguém que começou no ministério ontem e, como a gente vê muito hoje nas igrejas, as pessoas chegam, começam a vir, começam a participar de um culto, começam a participar de um coral, começam a participar de alguma coisa na igreja e logo o pastor já dá um cargo ministerial para aquela pessoa, coloca ela de obreiro, coloca ela de evangelista, coloca ela de presbítero, de diácono, não sei como é que funciona cargos na sua igreja, mas é mais ou menos isso. Então coloca pessoas inexperientes, pessoas que ainda não têm uma estrutura, não amadureceram o suficiente para que possam exercer esse cargo. Aí o que acontece? Coloca-se essa pessoa de algum cargo de pastor ou coisa parecida, mas sem essa pessoa ter uma estrutura por trás dela, sem essa pessoa ter verdadeiramente experiência com Deus. E às vezes essa pessoa ela não foi nem liberta. Às vezes essa pessoa ela não conhece nada da palavra de Deus, ela tem informações sobre Deus, mas ela falta o conhecimento a ela. Então por isso que hoje a gente vê muitos escândalos, por isso que a gente vê hoje muitos obreiros, pastores, alguém que exerce algum ministério dentro das igrejas, cometendo erros gravíssimos. Por quê? Porque não tem maturidade espiritual. Essa pessoa, a qual a Bíblia fala que foi Matias, ela já estava na caminhada há mais de 4 anos.
Ela viu Jesus ser batizado, ela viu Jesus operar milagres, ela viu Jesus morrer, ela viu Jesus ressuscitar, ela ouviu os ensinamentos de Jesus, e depois de quase 4 anos é que ela foi ter uma oportunidade de exercer um cargo no ministério. Mas hoje, por causa muitas das vezes do dízimo da pessoa, ou por causa que a pessoa é boazinha, ou porque está sempre ali, geralmente tem um jogo de interesse por trás. Aí vai ali e coloca a pessoa a exercer algum cargo, e essa pessoa já logo recebe esse cargo, aquilo que estava dentro dela se manifesta. Ela já fica orgulhosa, já coloca a Bíblia debaixo do braço e já começa a dar lição de moral nos outros, já acha que é mais do que o pastor, que ela sabe mais do que aquela pessoa que está há anos, que tem um monte de experiência com Deus, aquela pessoa que é madura espiritualmente falando, e ela recém começou, mas quando ela não tinha cargo algum, ela era humildezinha, varria a igreja, limpava o banheiro, cuidava da igreja, tinha um zelo. Mas hoje, porque ela recebeu um cargo, por não ter maturidade, ser inexperiente, ser menina na fé, ela já acha que por causa daquele cargo ela já não deve fazer mais nada na igreja. Está errado. Mas muitas das vezes eu não culpo essa pessoa. O culpado é quem colocou ela, quem deu um ministério para ela, acabou matando esta pessoa. E hoje, por causa dessa imaturidade espiritual, ela causa escândalo na igreja, ela mente, ela rouba, ela adultera, ela prostitui. Por quê? Porque muitas das vezes ela não estava nem liberta e foi lhe dado um ministério. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eu já vi muitas pessoas se perder, e você deve de conhecer alguém que recebeu um cargo muito jovem na fé, e essa pessoa acabou se perdendo. São raríssimos os casos em que estas pessoas lá na frente não irão dar problema. É muito difícil, porque, como eu já disse, ela tem informação, mas não tem o conhecimento das coisas de Deus. Paulo falou para Timóteo, está aqui em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Olha só o que ele diz: que maneja bem a palavra de Deus. Hoje as pessoas manejam muito a doutrina, manejam muito a profecia, a revelação, a visão, aquelas coisas todas, os dons, os ministérios, mas não manejam bem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa espada, e se eu não souber manejar minha espada, eu vou me ferir e vou ferir outras pessoas. Aí por isso que a gente vê muitos hoje novos na fé falando besteira, dizendo isso, enchendo a cabeça das pessoas de doutrina, de mandamentos de homens. Por quê? Porque não maneja bem a palavra do Senhor. Mas muitas das vezes essa pessoa, como eu disse, ela não é culpada. Culpado é quem colocou ela no cargo. Porque, por exemplo, se meu avô aprendeu errado, ele ensinou errado para o meu pai, e o meu pai me ensinou errado, e é bem provável que eu ensinarei errado ao meu filho, e o meu filho vai ensinar errado o filho dele. Então isso se torna algo hereditário. Aprendi errado, ensinei errado. Então quando eu não manejo bem a palavra do Senhor, eu também vou ensinar outras pessoas do meu modo. Então o obreiro, ele tem que ser aprovado, ele não tem do que se envergonhar, ele tem que manejar bem a palavra de Deus, ele tem que saber do que ele está falando, ele tem que saber o que ele está fazendo, o Deus que ele está servindo. Graças a Deus. Então cuide para que você não caia nesse laço, nesse enredo. Muitas das vezes eu já atendi pessoas e disse: pastor, o meu pastor quer me colocar na obra, mas eu não me sinto bem. Mas ele me insiste, tu tem que ser obreiro, tu tem que ser pastor, não é assim que funciona. É algo que tem que ser de Deus, chamado de Deus na tua vida. Senão isso se tornará maldição, porque a Bíblia fala: maldito todo aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente, ele se torna maldito. Então cuide, você pastor, cuide quem você vai colocar de obreiro. Não é só porque ele está vindo, não é só porque hoje ele tem uma aparência de crente. Cuide,
Trabalhe com essa pessoa. Se você viu alguém que tem um dom, você vê que ela tem um chamado, trate dela, cuide dela. Esse homem, Matias, provavelmente ele levou mais de 4 anos ouvindo, aprendendo a manejar a palavra de Deus, para assim depois ele ser um candidato ao ministério. Essas pessoas que amadurecem, que levam tempo para receber um cargo na igreja, pode perceber, dificilmente elas dão problema, dificilmente elas causam escândalo, mas esse que estão há 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses na igreja, e o pastor às vezes até por falta de mão de obra, acaba colocando qualquer um na obra de Deus, isso vai dar problema. E olha, eu conheço um monte, infelizmente eu conheço um monte que hoje estão dando problema. Por que esta geração que está vindo agora está causando problema? Porque aprenderam errado e estão ensinando errado. Então cuide, se você tem o desejo de fazer a obra de Deus, busque o conhecimento, busque manejar bem a palavra de Deus, porque ela vai ser a tua arma, ela será a tua espada. E como eu falei, se você não souber usar a espada, você vai acabar se ferindo, se cortando e ferindo e cortando outras pessoas. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Peço que você me perdoe se eu falei algo que você não gostou. Eu acredito que não foi essa a minha intenção, eu só fiz esse vídeo para abrir os teus olhos. Graças a Deus, que Deus abençoe. Até um próximo vídeo, assim permitindo o nosso Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.